Boa tarde a todos. Neste momento, terá início a sessão solene de posse do excelentíssimo senhor juiz federal César Sintra Jataí Fonseca, no cargo de desembargador federal deste tribunal. Considerando as medidas preventivas impostas pelas autoridades públicas de saúde para se evitar a expansão da propagação da pandemia relativa ao coronavírus, esta sessão solene de posse está sendo realizada pela plataforma Teams e transmitida pelo YouTube. Registramos o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador federal Ítalo Fioravante Sabo Mendes, e registramos ainda os desembargadores federais do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, vice-presidente Francisco Betti, corregedora regional da Justiça Federal da Primeira Região, Ângela Catão, Girair Aram Meguerian, Olindo Menezes, Cândido Ribeiro, Carlos Eduardo Moreira Alves, José Amilcar, Daniel Paz Ribeiro, João Batista Moreira, Souza Prudente, Maria do Carmo Cardoso, Mônica Cifuentes, Cássio Marques, Neviton Guedes, Novelli Villanova, Ney Belo, Marcos Augusto de Souza, João Luiz de Souza, Gilda Maria Seguimaringa Seixas, Jamil Rosa de Jesus, Hércules Farrozes, Carlos Augusto Pires Brandão, Francisco Neves da Cunha, Daniele Maranhão e Wilson Alves de Souza. Registramos e saudamos as autoridades componentes da mesa de honra virtual. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre. Excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins. Excelentíssimo senhor governador do Estado da Bahia, Rui Costa. Excelentíssimo senhor procurador-chefe substituto da Procuradoria Regional da República da Primeira Região, Marcelo Antônio Ceará Serra Azul. E excelentíssimo senhor representante do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho. Neste momento, teremos a entrada do pavilhão nacional. Em sentido de respeito, anunciamos a execução do hino nacional pelo 1º Regimento de Cavalaria de Guardas.
Anunciamos a saída do pavilhão nacional. Anunciamos o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador federal Ítalo Fioravante Sabo Mendes. Estão abertos os trabalhos desta sessão solene, destinada à posse do excelentíssimo senhor juiz federal César Sintra Jataí Fonseca, no cargo de desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Designo os excelentíssimos senhores desembargadores federais Olinda Herculano de Menezes e Daniele Maranhão Costa para conduzirem o magistrado empossado até a tribuna. Solicito à mestre de cerimônias que proceda à leitura do currículo do excelentíssimo senhor juiz federal César Sintra Jataí Fonseca. César Sintra Jataí Fonseca. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal da Bahia em 1993 e é mestre em Direito Público pela mesma instituição. Lecionou Direito Penal na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, na Escola de Magistrados da Bahia e na Faculdade São Luís, no Maranhão. Entre algumas de suas publicações encontram-se A Constituição de 1891 e Rui Barbosa, publicada pela revista do CEPEG em 1990, e Meio Ambiente, Bem Jurídico Relevante em uma Sociedade de Risco, publicado na coletânea Argumento da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, em 2009. Agraciado com vários títulos, medalhas e honrarias, como Título de Cidadania de Elísio Medrado e Rio Real, no Estado da Bahia, Medalha Ministro Carlos Madeira, da Seção Judiciária do Maranhão, Medalha Mérito Santos Dumont, da Força Aérea Brasileira, Comenda da Cidadania, desembargador Jataí Fonseca, outorgada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, dentre outras. Detentor de cursos internacionais, entre eles, Terceiro Seminário Luso-Brasileiro sob o tema Estado de Direito, Direitos Fundamentais e Combate à Corrupção na Interface Portugal-Brasil, realizado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Certificado de participação do primeiro curso de pós-graduação, O Direito no Limiar do Terceiro Milênio, fornecido pela Universidade Lusíada do Porto, em 1998. Após aprovação em concurso público, trabalhou como auxiliar judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia nos anos de 1989 a 1993. Em setembro de 1993, foi empossado no cargo de promotor de justiça do Estado da Bahia, tendo atuado em diversas comarcas do interior do Estado até ser promovido para a capital, onde atuou como promotor de justiça corregedor. Ingressou na Justiça Federal como juiz federal substituto na Seção Judiciária da Bahia em 1998,
tendo atuado em diversas varas, até ser promovido, em 2001, a juiz federal titular da 6ª Vara Civil da Seção Judiciária do Maranhão, onde foi diretor do Fórum, juiz do Tribunal Regional Eleitoral e ainda membro da turma recursal dos Juizados Especiais Federais. Em 2004, foi removido para a Seção Judiciária da Bahia, tendo exercido a titularidade da 19ª Vara de Execução Fiscal, da 2ª Vara Criminal, especializada em lavagem de ativos e crimes contra o sistema financeiro nacional, e, atualmente, da 24ª Vara Federal de Execução Fiscal. Desde sua primeira convocação para o TRF1, em abril de 2006, esteve substituindo em diversos gabinetes de desembargadores federais. Atuou também em auxílio à Corregedoria Regional e à Presidência. Participou de várias correições ordinárias na Justiça Federal da Primeira Região e foi designado para inspeções da Corregedoria Geral nos demais TRFs. Participou ainda de inúmeros mutirões itinerantes, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, assim como Central de Conciliação. Está convocado, substituindo no gabinete vago em decorrência da aposentadoria do desembargador federal Hilton Queiroz. Integrou as 3 últimas listas tríplices para promoção por merecimento e foi nomeado desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no dia 4 de agosto do corrente ano, por ato do Excelentíssimo Senhor Presidente da República. César Jataí é casado com Patrícia e pai de Lorena, César Filho e Beatriz. Convido o excelentíssimo senhor juiz federal César Sintra Jataí Fonseca a prestar o compromisso solene de posse no cargo de desembargador federal deste tribunal. Prometo desempenhar leal e honradamente as funções de desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, respeitando a Constituição e as leis do país. Solicito ao senhor diretor-geral de Secretaria, Carlos Frederico Maia Bezerra, que proceda à leitura do termo de posse. Termo de posse do juiz federal César Sintra Jataí Fonseca, no cargo de desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Aos 28 dias do mês de agosto do ano de 2020, nesta cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, na sala de sessões plenárias, situada no térreo do edifício sede 1 do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, presentes fisicamente ou por meio de ferramenta de videoconferência, os excelentíssimos senhores desembargadores federais, membros do tribunal, sob a presidência do excelentíssimo senhor desembargador federal Ítalo Fioravante Sabo Mendes, tomou posse o juiz federal César Sintra Jataí Fonseca, no cargo de desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nomeado por decreto do excelentíssimo senhor presidente da República, datado de 3 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial da União do dia 4 de agosto de 2020, em vaga decorrente da aposentadoria do desembargador federal Hilton José Gomes de Queiroz, prometendo desempenhar leal e honradamente as funções do cargo e respeitar a Constituição e as leis do país. Prestado assim o compromisso legal, eu, Carlos Frederico Maia Bezerra, diretor-geral da Secretaria, lavrei o presente termo, que é assinado pelo excelentíssimo senhor desembargador federal presidente e pelo empossado. Declaro empossado no cargo de desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região
o excelentíssimo senhor juiz federal César Sintra Jataí Fonseca, a quem entrega o colar do mérito judiciário, ministro Nelson Gria. Solicito aos senhores desembargadores federais Olindo Herculano de Menezes e Daniele Maranhão Costa que acompanhem o excelentíssimo senhor desembargador federal César Sintra Jataí Fonseca até o lugar que, segundo a ordem de antiguidade, lhe está destinado no Tribunal Pleno. Em nome do presidente desta Corte, saudamos todos os que se encontram online assistindo a este ato solene de posse, em nome das seguintes autoridades que se encontram no cancelo virtual. Ministros do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell, Maria Isabel Galotti Rodrigues, a Suzete Magalhães, Reinaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Vicente Leal de Araújo, Aldir Passarinho Júnior, Eliana Calmon. Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, André Godinho, Henrique Ávila, Candice Jobim, Rubens Canuto. Ministros do Superior Tribunal Militar, vice-presidente e corregedor da Justiça Militar da União, José Barroso Filho e Péricles Aurélio Lima Queiroz. Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Sérgio Banhos. Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Mascarenhas Brandão. Ministros do Tribunal de Contas da União, Valton Alencar Rodrigues, Haroldo Cedrais, Bruno Dantas. Senadores da República, Ângelo Coronel, Jacques Wagner. Deputados federais, João Antônio Holanda Caldas, João Carlos Bacelar, Cláudio Cajado. Desembargadores federais de ontem do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Fernando da Costa Tourinho Neto, Antônio Augusto Catão Alves, Eustáquio Nunes da Silveira, Osmar Tonholo, Carlos Fernando Matias de Souza, Mário César Ribeiro, Hilton Queiroz, Antônio Ezequiel da Silva, Antônio Salve de Oliveira Chaves, Neuza Maria Alves da Silva. Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Lorival Almeida Trindade, em nome de quem cumprimentamos todos os presidentes, vice-presidentes, corregedores e desembargadores dos tribunais de justiça. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, desembargador Edmilson Jataí Fonseca Júnior, em nome de quem cumprimentamos todos os presidentes, vice-presidentes, corregedores e membros dos tribunais regionais eleitorais. Desembargador federal do TRF2 da 2ª Região, Aloísio Gonçalves de Castro Mendes. Desembargador federal do TRF 5ª Região, Cid Marconi Gurgel de Souza. Representante da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputado estadual Eduardo Salles e deputados estaduais e distritais. Procurador-Geral do Estado da Bahia, Paulo Moreno Carvalho. Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano de Alencar. Representante do Defensor Público Geral Federal, Defensor Público Federal, Leonardo Cardoso Magalhães.
Diretor do Fórum da Seção Judiciária do Distrito Federal, Juiz Federal Marcelo Velasco Nascimento Albernaz. E diretor do Fórum da Seção Judiciária da Bahia, Fábio Ramiro. Juízes federais em auxílio ao TRF Primeira Região, em nome dos quais cumprimentamos os juízes federais da Justiça Federal da Primeira Região. Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Juiz Federal Eduardo José Brandão de Brito Fernandes. Representante do presidente da Associação dos Juízes Federais da Primeira Região, diretor de Assuntos Legislativos, Juiz Federal Ilan Presser. Representante do comandante da Marinha, assessora-chefe de Justiça e Disciplina do Gabinete do Comandante da Marinha, capitão de Guerra e Mar, Sara de Campos Pereira Correia. Diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza. Secretário da Presidência do TRF da Primeira Região, Juiz Federal Cleberson José Rocha. Secretário-geral do Conselho da Justiça Federal, Juiz Federal Márcio Luiz Coelho de Freitas. Diretor-geral do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Carlos Frederico Maia Bezerra. Senhora Patrícia Jataí, cônjuge do desembargador federal César Jataí, e filhos César Filho, Beatriz e Lorena. Nomes que saudamos todos os familiares e convidados. Para o encerramento desta sessão solene, com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador federal Ítalo Fioravante Sabo Mendes. Excelentíssimo senhor senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, e excelentíssimo senhor ministro do Egresso Perpetual da Justiça, Humberto Martins. Em nome de quem cumprimento a todas as autoridades presentes, física e virtualmente, nos honrando nesta nossa corte. A tradição recomenda que não haja discursos de posse em solenidades desta natureza, ou seja, solenidade de posse. Mas não poderia deixar de dizer algumas palavras de boas-vindas ao eminente desembargador federal César Sintra Jataí Fonseca. Sua Excelência, honra esta corte. E esta solenidade, desembargador César Sintra e eminentes pares, tem um significado especial para o nosso tribunal. A singeleza deste evento diz com o momento em que vivemos. Vivemos um momento de pandemia e oramos aos céus para que isso passe. Mas, eminentes pares, desembargador César Sintra Jataí Fonseca, este evento tem um significado especial, porque mostra que, apesar da pandemia, ou apesar de qualquer vicissitude, as pessoas passam, mas as instituições ficam. Vossa Excelência, desembargador César Sintra Jataí Fonseca, substitui um dos mais eminentes desembargadores federais que passou por esta corte, desembargador federal Hilton Queiroz, de quem, na sua presidência, tive a honra de ser vice-presidente. Isso realça essa circunstância. Esse tribunal nosso, esse Tribunal Regional Federal da Primeira Região, independentemente de todas as dificuldades por que passa, é um tribunal muito sério, muito correto, muito trabalhador, e que conta com Vossa Excelência para o aprimoramento dos seus trabalhos. É verdadeiramente o cumprimento dessa regra que mencionei agora há pouco a Vossas Excelências. As pessoas passam e as instituições ficam. Hoje, Vossa Excelência recebe deste tribunal a bandeira que foi do desembargador federal Hilton Queiroz, que brilhantemente a envergou. Assim como Vossa Excelência, desembargador César Sintra Jataí Fonseca, haverá de envergar com brilho essa bandeira defendida pelo desembargador federal Hilton Queiroz. Todos os desembargadores federais dessa corte, sem exceção, defendem com brilho uma bandeira de compromisso com o interesse público. Esse é o nosso compromisso. Vossa Excelência, desembargador César Sintra Jataí Fonseca, fará a história como tantos outros fizeram nesta corte,
desde o seu primeiro momento. É uma corte que eu chamo de corte de heróis, pelas dificuldades passadas ao longo dos tempos. Hoje, esta corte, com 27 desembargadores, número sabidamente insuficiente para a demanda de processo, contará com Vossa Excelência para o aprimoramento, o aperfeiçoamento e a inteireza na prestação jurisdicional, que é a característica desta corte. Cumprimento Vossa Excelência, de família de juristas. Ao ver Vossa Excelência, desembargador César Sintra, eu imagino a felicidade com que deve estar seu pai, desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, Edmilson Jataí Fonseca. Olho em frente e vejo o irmão de Vossa Excelência, o desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia e presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o desembargador Edmilson Jataí Fonseca Júnior. Todos com compromissos com a prestação jurisdicional na história brasileira. E aqui nós nos encontramos mais uma vez para realçar esse compromisso. Esse compromisso que é de todos. Dou assim, em nome da Corte, desembargador César Sintra Jataí Fonseca, as boas-vindas a Vossa Excelência. Cumprimento a sua esposa, a senhora Patrícia, aos seus filhos, Lorena, César Filho e Beatriz, na certeza de que muito contribuíram para que o desembargador César Sintra aqui estivesse hoje e aqui está para tomar posse neste cargo de desembargador do Tribunal de Justiça no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. É uma honra para todos nós, desembargador César, recebê-lo. Agradecemos a todos e, sem mais, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado pelo comparecimento de todos, presencial e virtualmente. Muito obrigado.